Saudações, torcida do Verdão! É com corações acelerados e mentes fervilhando de emoção que chegamos a mais um capítulo dessa linda história que estamos construindo juntos. A paixão por nossa Sociedade Esportiva Palmeiras nos une, e é nesse espírito que trazemos uma notícia que vai fazer a arquibancada vibrar. Antes de começarmos, peço que você, amante do futebol, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque hoje vamos falar de algo que está sacudindo os bastidores do futebol brasileiro, a chegada da joia do Vasco ao nosso Verdão. Isso mesmo, torcedor! A transferência que ninguém esperava, mas que todos aguardavam com ansiedade, está prestes a se concretizar, e a torcida palmeirense já está a 1000 por hora. Em meio a um cenário de incertezas e expectativas, a confirmação da contratação desse talento jovem promete agitar as estruturas do futebol nacional. Estamos falando de um jogador que tem tudo para ser um verdadeiro fenômeno e, claro, gerar polêmica, emoção e, principalmente, esperança. Mas o que exatamente aconteceu? O Palmeiras, com sua eterna busca por talentos que possam não apenas reforçar o elenco, mas também trazer mais brilho ao nosso manto verde e branco, fechou um acordo com o Vasco da Gama para a contratação do jovem craque. A expectativa da torcida é palpável, e o nome já está fazendo ecoar pela arquibancada e nas redes sociais, onde a comunidade palmeirense se manifesta de forma calorosa e apaixonada, como só nós sabemos fazer. Corações palmeirenses estão pulsando em um só ritmo, a alegria e a expectativa pela estreia desse novo reforço. Agora, imagine a cena, dentro do Allianz Parque, a torcida se concentra, as bandeiras balançando, os gritos de guerra ecoando. O anúncio oficial chega, e a explosão de alegria é instantânea. Os torcedores se abraçam, chorando de felicidade, com a certeza de que estamos diante de uma nova era. A presença desse jovem jogador não apenas agrega valor ao nosso time, mas também dá um sopro de vida e renovação ao elenco. É a mistura perfeita de juventude e experiência, com a esperança de que o futuro nos reserve conquistas grandiosas. Nesse primeiro momento, é importante ressaltar que essa transferência não é apenas uma contratação, é uma declaração de intenções. O Palmeiras quer ser protagonista, não apenas em campo, mas também fora dele. Esse movimento no mercado de transferências é um sinal claro de que o clube está atento às suas necessidades e aos anseios da torcida. A expectativa é que esse novo atleta traga não apenas habilidade, mas também garra e determinação, características fundamentais para o nosso manto. Mas não para por aí, torcedor! Vamos explorar juntos os diferentes ângulos dessa contratação e entender como ela pode impactar o nosso Verdão nas competições que estão por vir. O que essa joia pode trazer para o nosso time? Quais são as expectativas e os sonhos que se formam a partir dessa nova fase? Fiquem ligados, porque ao longo deste vídeo, vamos nos aprofundar em cada um desses aspectos e ver como a emoção da nossa torcida vai se entrelaçar com cada jogada desse novo reforço. Então, prepara o coração, porque a jornada está apenas começando. Agora que já sentimos a emoção da chegada do nosso novo reforço, é hora de pensar um pouco mais sobre o impacto tático que essa contratação pode ter em nosso Palmeiras. Contempla, torcedor, a cena, com a chegada dessa joia do Vasco. Como a formação do nosso time pode mudar? Que tipo de estratégia o técnico irá adotar para aproveitar ao máximo o potencial desse jovem talento? Primeiro, precisamos lembrar que o Palmeiras já possui uma base sólida e competitiva, mas a adição de um jogador talentoso pode ser a chave para abrir novas possibilidades em campo. O nosso elenco atual é recheado de estrelas, mas cada nova contratação é uma oportunidade de reconfigurar a equipe, buscando um equilíbrio perfeito entre experiência e juventude. O novo atleta traz características que podem se encaixar em diversas posições no campo, e isso é uma grande vantagem. Visualize o impacto que esse atleta pode ter em termos de criação de jogadas. Com habilidade para driblar e visão de jogo apurada, ele pode ser a peça que faltava para aumentar nossa capacidade ofensiva. Imagine jogadas rápidas, trocas de passes que fluem como uma sinfonia, e o nosso ataque se tornando ainda mais letal. Ele pode atuar tanto como um armador central, criando oportunidades para os atacantes, quanto como um ponta veloz, explorando as laterais e levando a defesa adversária à loucura. Isso não apenas eleva o nível da equipe, mas também cria um clima de expectativa e empolgação entre os torcedores, que esperam ansiosamente por cada jogo.
Além disso, essa contratação pode liberar outros jogadores para desempenharem funções que potencializam seus talentos. Se o jovem craque se estabelecer como um ótimo armador, isso permitirá que outros jogadores, como o nosso centroavante, se movimentem mais à vontade, criando espaços e finalizando com mais qualidade. É como se uma nova energia tomasse conta do vestiário, estimulando todos a darem o seu melhor em campo. Não podemos esquecer também do fator emocional que essa contratação traz para o grupo. Um jovem talento, que vem com a expectativa de ser uma estrela, pode inflamar a competição saudável entre os jogadores, estimulando-os a se superarem a cada treino e a cada jogo. O ambiente de trabalho se transforma em uma verdadeira arena de aprendizagem e evolução, onde todos se beneficiam do talento do novo integrante. A presença dele pode até inspirar os veteranos a buscarem um novo nível de desempenho, como já vimos em outras contratações que mudaram a cara do time. Por outro lado, é claro que essa mudança pode trazer desafios. A pressão sobre o jovem jogador será intensa, e a torcida, que está habituada a ver grandes talentos no Palmeiras, não hesitará em cobrar resultados. Essa é uma característica da nossa torcida apaixonada. Mas, por outro lado, essa pressão também pode ser um combustível poderoso, capaz de transformar um bom jogador em um craque. E é nesse ponto que a mentalidade do nosso novo reforço será testada. Ele está preparado para essa responsabilidade? Será que ele consegue lidar com a pressão de vestir a camisa do Verdão e corresponder às expectativas? E você, torcedor, o que acha? Qual a posição que você vê como mais favorável para a atuação do nosso novo reforço? Será que ele poderá ser um grande armador? Ou talvez um ponta veloz que vai fazer a diferença nos contra-ataques? Deixe sua opinião nos comentários, porque a nossa conversa não para aqui. Vamos juntos analisar cada movimento, cada jogada, e acompanhar de perto como essa contratação revolucionará o nosso amado Palmeiras. A expectativa é alta e a emoção à flor da pele, e só o tempo dirá qual será o verdadeiro impacto dessa joia em nosso elenco. Falando em impacto, é hora de mergulharmos no que essa transferência representa para o mercado de futebol e, claro, para a saúde financeira do Palmeiras. A chegada da joia do Vasco não é apenas uma adição ao nosso time, é uma movimentação estratégica que ecoa por todo o cenário do futebol brasileiro. Olhando para o mercado de transferências, essa transação pode ser vista como um exemplo de inovação e ousadia, características que sempre foram marcas registradas do nosso Verdão. Primeiramente, precisamos considerar que o futebol é um negócio, e como tal, as movimentações financeiras têm um peso significativo. Essa contratação não representa apenas o valor pago para o Vasco, é um investimento no futuro. O Palmeiras, ao trazer um jogador com potencial para se tornar uma estrela, está apostando que ele não só ajudará o time a conquistar títulos, mas também se tornará uma figura valiosa no mercado. Se o jovem se destacar, seu valor de mercado pode crescer exponencialmente, trazendo retornos financeiros que podem ser reinvestidos em futuras contratações ou em melhorias na infraestrutura do clube. Além do aspecto financeiro, essa transação também coloca o Palmeiras em evidência no cenário nacional e internacional. Estamos falando de um clube que não tem medo de assumir riscos, que não se contenta em ser um mero coadjuvante. Ao contratar uma joia de um rival histórico como o Vasco, o Verdão se posiciona como protagonista. Essa estratégia pode causar um efeito dominó, onde outros clubes também sentem a necessidade de se movimentar no mercado para não ficarem para trás. A pressão aumenta, e isso beneficia o Palmeiras ao criar um ambiente competitivo que pode resultar em contratações de qualidade. Agora, vamos falar do impacto financeiro direto. A contratação de jovens talentos, especialmente em um cenário onde o futebol brasileiro está cada vez mais valorizado, pode gerar uma verdadeira revolução nas finanças do clube. O Palmeiras, ao investir em um jogador promissor, não só aumenta suas chances de sucesso em campo, mas também se posiciona para uma futura venda lucrativa. Lembremos de casos como a venda de jogadores que se destacaram em suas primeiras temporadas e que renderam cifras milionárias ao clube. Esse é o caminho que o Verdão está trilhando, e a torcida sabe que cada centavo investido pode se transformar em um retorno significativo. A torcida, que sempre sonha em ver grandes estrelas vestindo o manto verde, se sente parte desse jogo.
A empolgação em torno da chegada do novo jogador traz uma nova vida ao torcedor, que começa a imaginar os grandes jogos, as grandes vitórias e, quem sabe, a oportunidade de levantar mais troféus. É nesse contexto emocional que se forma uma relação simbiótica entre o clube e sua torcida. Cada contratação, cada movimento estratégico não afeta apenas as finanças, afeta também a alma do clube e a paixão da sua torcida. Por outro lado, essa movimentação não está isenta de riscos. O mercado de futebol é volátil, e a pressão pode ser um fardo pesado para atletas jovens. Se o jogador não corresponder às expectativas, a crítica pode surgir rapidamente, e a pressão por resultados pode se transformar em um desafio psicológico. É um jogo arriscado, mas também é isso que faz o futebol tão emocionante. Cada transferência é um novo capítulo na história de um clube, e cada jogador traz consigo a esperança de que ele pode ser o próximo grande ícone. E você, torcedor, o que pensa sobre o impacto financeiro dessa transferência? Você acredita que essa joia pode se tornar uma das estrelas do nosso Verdão? Deixe seus comentários, porque o nosso diálogo é tão importante quanto cada partida que jogamos. Estamos todos juntos nessa jornada, e cada opinião conta. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, a expectativa está nas alturas, e estamos prontos para ver como essa nova fase se desenrolará. Ao falarmos sobre a chegada da joia do Vasco ao Palmeiras, não podemos deixar de lado a rica história de rivalidade entre esses dois clubes. Essa transferência não é apenas uma movimentação no mercado, mas um capítulo que se insere em um contexto de grandes contratações do passado, impactando diretamente a relação entre as torcidas. A rivalidade entre Palmeiras e Vasco é antiga e profunda, marcada por confrontos emocionantes e disputas acirradas. Cada jogo entre essas equipes é uma verdadeira batalha, onde a paixão das torcidas se transforma em um espetáculo vibrante. A chegada de um jogador do Vasco ao Palmeiras altera essa dinâmica, trazendo um simbolismo poderoso que reverbera nas arquibancadas. É como se a história se reescrevesse a cada nova contratação, e essa joia promete ser um novo protagonista nesse enredo. Historicamente, o Palmeiras já protagonizou diversas contratações que provocaram reviravoltas e chamaram a atenção da torcida. Lembramos da chegada de ícones como Edmundo e Rivaldo, que não apenas brilharam em campo, mas também se tornaram lendas vivas do clube. Essas contratações não foram apenas transações financeiras, elas representaram momentos de virada, que uniram a torcida em torno de um sonho comum. Agora, a expectativa é que essa nova joia do Vasco possa seguir essa trilha de sucesso e se tornar mais um nome a ser lembrado na história gloriosa do Palmeiras. Essa transferência não é apenas uma questão esportiva, é uma questão de identidade. Os torcedores palmeirenses sempre sonharam em ver grandes craques vestindo a camisa verde e branca. Cada nova contratação, especialmente de um rival, é recebida como uma vitória na eterna batalha por corações e mentes. A esperança é que esse jovem talento não traga apenas habilidade, mas também um espírito vencedor que contagie todo o elenco e, principalmente, a torcida. Esse sentimento de pertencimento e orgulho é o que move a massa alviverde. Além disso, essa rivalidade pode se transformar em uma história de superação. Ao vestir a camisa do Palmeiras, o jovem jogador se torna parte de uma nova narrativa, onde ele é chamado a ser o protagonista. A pressão sobre ele será intensa, mas é isso que torna o futebol tão emocionante. Ele tem a chance de deixar um legado, assim como muitos outros que passaram por aqui. A história do Palmeiras é repleta de lendas, e todos na torcida esperam que essa nova contratação não apenas contribua para o presente, mas também para um futuro glorioso. É interessante notar como a rivalidade entre Palmeiras e Vasco, que sempre foi marcada por tensões, agora pode se transformar em uma nova era de conquistas. O jovem talento tem a oportunidade de se tornar um ícone, um símbolo de superação e sucesso. A pressão é grande, mas a expectativa é ainda maior. Com a força da torcida ao seu lado, ele pode ser a peça que faltava para levar o Verdão a novos patamares. E você, torcedor, como vê essa rivalidade se transformando com a chegada dessa joia? Acredita que ele pode se tornar um ícone para o Palmeiras, assim como outros gigantes do passado? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos juntos discutir essa nova fase que se inicia. O Palmeiras é mais do que um clube, é um sentimento, uma paixão, e cada nova contratação é um novo capítulo nessa história emocionante.
Chegamos ao nosso último capítulo, onde faremos a síntese de tudo o que discutimos até agora. A chegada da joia do Vasco ao Palmeiras não é apenas uma notícia qualquer, é um marco que integra vários ângulos de nossa amada Sociedade Esportiva Palmeiras. Ao longo deste vídeo, exploramos as emoções, os impactos táticos, o mercado envolvido e o contexto histórico dessa transferência, e agora é hora de conectar todos esses pontos. Essa contratação representa uma nova era para o Palmeiras. O jovem talento, que vem com a bagagem de promessas e expectativas, se junta a um elenco que já é forte e competitivo. O que isso significa para nossa estratégia em campo? Significa que estamos prontos para elevar ainda mais nosso nível de jogo. A expectativa é que essa joia não apenas se adapte, mas que também traga um novo fôlego ao nosso ataque e ajude a criar jogadas que nos levem a grandes vitórias. Imagine as combinações que ele pode fazer com nossos craques. A torcida já pode sentir a emoção de ver esse talento em ação, e a pressão sobre ele será intensa, mas pode ser o combustível que o levará a se tornar um ícone da nossa história. Além disso, essa movimentação é um reflexo da saúde do mercado de futebol, onde o Palmeiras se posiciona como um clube que investe em talentos e busca ser protagonista não só nas competições nacionais, mas também em âmbito internacional. Estamos falando de um compromisso com o crescimento, que não se limita apenas a um jogador, mas sim a uma filosofia de trabalho voltada para o desenvolvimento e a conquista. O impacto financeiro dessa transferência pode ser enorme, com a valorização do atleta e a possibilidade de negócios futuros. Isso mostra que o Palmeiras não está apenas pensando no presente, mas também em um futuro sólido e promissor. Caminhando para as emoções, não podemos esquecer o papel vital que a torcida desempenha nesse processo. A paixão que a nossa comunidade tem pelo Palmeiras transforma cada jogo em uma celebração, e a chegada de um novo craque alimenta ainda mais essa chama. A expectativa, a ansiedade e a esperança estão no ar, e todos nós, palmeirenses, nos sentimos parte dessa nova jornada. Essa conexão entre o time e a torcida é o que torna o futebol tão especial, e mal podemos esperar para ver o que o futuro reserva. A presença da Mancha Verde nas arquibancadas será um espetáculo à parte, e a energia que eles trazem pode ser um diferencial em momentos decisivos. Por fim, ao olharmos para o passado, é evidente que estamos prestes a escrever mais um capítulo glorioso na história do Palmeiras. A rivalidade com o Vasco ganha um novo significado e, com a chegada dessa joia, um novo símbolo de união e conquistas é formado. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, estamos todos juntos nessa jornada, e a emoção está garantida. Já imaginou como será a recepção desse jovem craque no Allianz Parque? A torcida vai à loucura. Então, para encerrar, deixo uma pergunta para você, torcedor. Como você imagina que será a estreia do nosso novo reforço? Quais são suas expectativas para os próximos jogos? Deixe seu comentário e mantenha essa conversa viva, porque juntos somos mais fortes. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e voltar aqui para mais novidades sobre o nosso amado Palmeiras. A história continua, e nós estamos prontos para viver cada momento dela.